A notícia já é meio antiga, já saiu faz alguns meses, mas na época eu não estava conseguindo fazer muito discutir no cinema e eu tento trazer de volta aqui o assunto para não simplesmente tratá-lo como uma notícia, mas para tentar criar um debate a respeito. Eu estou falando sobre essas novas categorias do Oscar, né? Mais especificamente sobre a categoria de dublês, né? Ou de direção de dublês que agora vai ter no Oscar, agora não, né? A partir de 2028 vai entrar essa nova categoria no Oscar. E eu sempre acho interessante, eu fiz muito isso no período desse último Oscar, de debater coisas que são pouco debatidas a respeito do Oscar, de tentar desconstruir o Oscar enquanto uma premiação certinha que vai premiar os melhores filmes com uma lógica muito correta, coisa do tipo, né? Inclusive a coisa que eu mais falo pra vocês é justamente sobre campanha, justamente sobre as distribuidoras, os estúdios escolhendo um ou dois filmes de seu catálogo do ano e investindo um dinheiro pesado para falar para os votantes: olha, de todos os meus filmes são esses filmes que vocês precisam reconhecer. Vamos falar então sobre a questão dessa categoria de melhor direção de dublês, uma nova categoria que eu fico bastante dividido. Por um lado, eu acho bastante interessante, eu acho que os dublês realmente têm que ser mais valorizados, eu acho que deveriam ser ainda mais valorizados, demorou até para eles serem valorizados. Dentro de uma lógica do Oscar, faz algum sentido, porque a lógica do Oscar é justamente a de pegar várias áreas da indústria e reconhecer o trabalho desses profissionais. Então faz sentido que eles reconheçam o trabalho dos dublês que estão doando seus corpos há tantos e tantos anos ou há tantas e tantas décadas no cinema, e principalmente também aos diretores de dublês que vão coordenar tudo isso, a lógica da coordenação de dublê e etc. Então faz sentido que a premiação premie ou que a premiação dê visibilidade para essa categoria. Ainda que na maioria das vezes, vamos ser bem sinceros, na maioria das vezes quando o Oscar faz isso, é quase que se sentir bem, fazer o correto, o que parece ser o correto, é muito mais um marketing do que efetivamente um interesse, né? Porque a gente sabe que o Oscar dá muito pouca visibilidade e realmente se importa muito pouco com categorias técnicas, com categorias que não são as principais, né? Então, documentário, filme internacional, animação, os curtas e também as categorias técnicas onde provavelmente vai entrar essa lógica da direção de dublê. Então, mas ainda assim, o Oscar de forma geral funciona assim, é importante que tenha essa categoria. Aí a gente entra em alguns pontos que podem ser pontos mais debatíveis. O primeiro é que a questão da direção de dublê, ela é muito difícil de ser analisada, né? Muitas vezes o dublê, ele é justamente o que ele tem que passar desapercebido no filme, né? Então é muito difícil você reconhecer aquilo em tela. E aí a gente entra naquele velho debate do Oscar, que eu sempre falo pra vocês, falei muito nesse último ano. O Oscar, ele quase sempre não está premiando necessariamente o que está melhor em tela, principalmente quando envolve categorias técnicas. Não é o votante assistir ao filme e falar: nossa, ficou muito bom isso no filme em si, mas quase sempre as escolhas partem de vídeos de bastidores, de vídeos da própria distribuidora, do próprio estúdio tentando vender aquele filme, mostrando como foi difícil fazer aquilo. Essa categoria de direção de dublê, para mim, provavelmente vai cair muito nessa lógica. Ninguém vai ter, ou grande parte dos votantes não vão ter uma base para votar. E aí, o que vai vencer vai ser o que tem o melhor vídeo de bastidores, né? Isso, para mim, pode ser um pouco problemático, né? Porque o que importa no final, o que importa mesmo, não é se aquilo foi difícil de fazer, não é como aquilo foi feito, mas é como aquilo se apresenta em tela no filme. O Oscar nem sempre funciona assim, e com essa categoria provavelmente vai funcionar menos ainda. Então vai ser justamente uma categoria que deve se voltar muito para esse tipo de coisa, né? Para o set de filmagem e não necessariamente para a realização do que está em tela. Mas isso até é uma discussão mais antiga que eu já fiz com vocês em relação a outras categorias. O meu ponto com a direção de dublês, que aí entra num lugar meio hipócrita da academia, é a da lógica do cinema de gênero. Porque, vamos ser bem sinceros, né? Por mais que os dublês não sejam apenas para filmes de ação necessariamente, é muito provável que a categoria de direção de dublês seja quase que um prêmio de consolação de filmes de ação, né? Quase que um prêmio de consolação de uma categoria que nunca vai ser reconhecida nas categorias principais do Oscar. E aí a gente vê até alguns exemplos posteriormente nesse sentido, alguns exemplos recentes, né? Porque o SEG, por exemplo, já tem essa categoria
mas tem essa categoria desde 2007, não é tão antigo assim, é bastante recente, na verdade, então uns 8 anos apenas da categoria de direção de dublês, ou de melhor grupos de dublês e tudo mais, lá no SEG, e agora isso vem para o Oscar em 2028. Então tem-se essa análise dos dublês, esse reconhecimento dos dublês, que quase nem existia, só existia no SEG e tudo mais, ainda assim é bastante recente. Mas a lógica é quase sempre essa, se a gente olha o SEG, né? Quase sempre com alguns anos um pouco diferente, né? O ano ali que tem Era Uma Vez em Hollywood, que tem O Irlandês, que tem Coringa. Ali ainda foi um ano que os filmes premiados no SEG, os filmes indicados nessa categoria do SEG, seriam filmes também que apareceriam no Oscar de melhor filme. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes os filmes que vão aparecer nessas categorias do SEG, nessa categoria do SEG, vão ser os filmes de ação. Vai ser a categoria onde vão aparecer filmes de super-herói, onde vão aparecer franquias como 007, como Missão Impossível. Então essa lógica que pra mim é um tanto problemática de que o filme de gênero é algo muito menor. E quando eu digo filme de gênero, talvez não todos os gêneros, né? Porque se a gente pensa, drama não é gênero. Drama é quase sempre essa ideia do drama clássico, são esses filmes que não entram nos filmes de gênero, eles englobam nessa lógica do drama clássico. Ficção científica tem espaço nesse tipo de premiação? Pouco, às vezes tem. Tem gêneros que ainda são recebidos. O faroeste, historicamente, é recebido pelo Oscar. O musical, historicamente, era a base do cinema clássico também, junto com o faroeste. Então, o Oscar ainda reconhece, às vezes, esse tipo de filme de gênero. Mas o terror, que é muito comentado, não é o único que não é reconhecido. A ação também não é reconhecida. Ah, mas tem filmes de ação que foram reconhecidos e que foram indicados ao Oscar. Sim, mas com um asterisco que eu já comento melhor com vocês. E a comédia é a mesma coisa, né? A comédia, desde lá o início, com o Chaplin, o início do Oscar mesmo, deles não permitindo o Chaplin ser premiado e tudo mais, a comédia ela aparece bastante no Oscar, mas ela aparece quando ela é uma sátira social, quando ela é uma comédia inteligente, a comédia que é feita só para nos fazer rir, ela nunca é reconhecida no Oscar. Então a lógica do Oscar é muito essa, né? Esses filmes, eles são mais profundos, entre muitas aspas. Não pode ser simplesmente um filme que quer te fazer rir, não pode ser simplesmente um filme que vai te dar medo, não pode ser simplesmente um filme que vai te deixar na ponta da cadeira, suando enquanto você vê o Tom Cruise pulando do 50º andar num avião em movimento e aí saindo pelo meio da cidade com um paraquedas. Esse tipo de filme é tratado como filmes menores por essas premiações, principalmente pelo Oscar. Então a gente teria que, antes de mais nada, mudar muito essa mentalidade, né, que é uma mentalidade muito problemática. É muito normal a gente olhar listas de melhores filmes do ano, do crítico X, do crítico Y, da pessoa X, da pessoa Y, e ter lá 1, 2, 3 filmes de ação. Mas quando a gente vai para premiações de cinema, esses filmes não aparecem. A gente tem que mudar essa mentalidade de que filme de gênero é filme menor e filme de drama é filme superior. Isso não é verdade. Na maioria das vezes, muitas vezes, na verdade, é até o contrário. Se a gente olha indicados ao Oscar, enfim, muitos casos vão ser justamente isso. Então, tudo isso, toda essa volta que eu tô dando é justamente para mostrar, mais uma vez, que essa lógica de, vamos premiar os dublês agora, é quase que uma lógica da indústria de pegar filmes que muitas vezes dão até mais bilheteria e que não vão ser reconhecidos em categorias principais e falar, olha, nossa, a gente está reconhecendo esses filmes agora. Mas você reconhecer esses filmes por conta dos dublês nos filmes de ação, que quase sempre vão ser os filmes dominantes nessa categoria, é você dizendo, eles podem concorrer nessa categoria, mas jamais vão concorrer na categoria principal. Deus me livre ter o Missão Impossível indicado ao Oscar de melhor filme. Emília Pérez? Não, Emília Pérez pode. Emília Pérez é tranquilo. Green Book, Green Book é um drama, né? É meio que um drama cômico, pode, melhor filme. Mas Missão Impossível, pelo amor de Deus, aí jamais. Um Batman não. Aí não pode. Aí não pode porque é filme de ação, não pode. Então é uma lógica bastante hipócrita da academia nesse sentido, né? De, nossa, a gente precisa muito reconhecer esses profissionais, a gente precisa muito reconhecer esses filmes. Vocês precisam reconhecer? Por que vocês não reconhecem em outras categorias também? E aí a gente vê que historicamente é o que acontece. Vitor, mas alguns filmes de ação ou filmes com bastante ação aparecem na categoria principal? Sim, aparecem quando são filmes que chamam atenção por outros quesitos ou que chamam atenção por outras categorias também. Mad Max Estrada da Fúria apareceu. Apareceu, porque é um filme
que ele é esteticamente, né, estilisticamente, tem tantas coisas ali que ele acaba sendo indicado a basicamente tudo, né? Mas ele é indicado a melhor filme, a melhor direção, porque ele foi indicado a maquiagem, a trilha sonora, enfim, a fotografia, a basicamente tudo, e é um filme que acaba sendo o filme carro-chefe do estúdio, porque na maioria das vezes os filmes de ação nem tem atenção do estúdio para premiações, justamente porque os estúdios sabem que não vale a pena você investir num filme de ação para uma categoria de melhor filme, por exemplo, porque ele nunca vai ser indicado. Ah, filmes do Nolan aparecem? Sim, porque são filmes do Nolan. A Origem não é indicado a melhor filme por ser um filme de ação em grande medida, uma ficção científica de ação em grande medida, mas é porque é um filme do Nolan, super bem feito e coisa do tipo, né? Pelo olhar da academia. Ah, Avatar, a mesma coisa. Avatar tem a lógica do James Cameron, do 3D, que tá falando sobre alguma coisa acima de tudo. Coringa nem dá pra considerar, na verdade, um filme de ação, por mais que seja um filme de vilão. Pantera Negra, não, mas Pantera Negra foi indicado. Sim, porque Pantera Negra ele é indicado muito mais por conta da sua temática cultural, do que necessariamente por ser um filme de ação. E aí, se a gente olha para alguns casos específicos de filmes que vencem ou que são indicados pro SEG nessa categoria de dublês e não são indicados ao Oscar de melhor filme naquele ano, a gente tem alguns casos bastante emblemáticos, né? Se a gente olha para o Oscar de 2009 e os filmes de 2008, a gente tem, por exemplo, Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas não é indicado a melhor filme em um ano que os indicados a melhor filme são realmente muito fracos, assim. Um ano que tem Benjamin Button, um ano que Quem Quer Ser um Milionário vence. Já comentei até em vídeos recentes porque eu não gosto desse filme. Enfim, filmes muito fracos nessa categoria, e um Dark Knight, né, um Cavaleiro das Trevas, não tem direito de entrar lá, porque é um filme de ação. Em 2012 a mesma coisa, um ano de filmes bastante fracos, né? Pelo menos uns 2 ou 3 filmes bastante fracos. E um filme como Skyfall nem tem uma chance, nem teria uma chance, mesmo que tivesse em campanha, nem teria chance de entrar nessa categoria, por mais que ele fosse melhor do que todos ou grande parte dos filmes ali indicados naquele ano. E o mesmo vai valer para outros anos, né? Como o ano de 2018, que é um ano muito, na verdade, o Oscar de 2019, que é um Oscar muito, muito fraquinho, que vai ganhar, inclusive, o Green Book, que é um dos piores vencedores do Oscar. Missão Impossível Fallout é melhor que praticamente que pelo menos 8 dos 10 indicados naquele ano, mas ele jamais teria uma chance por ser um filme de ação. O próprio No Time to Die, no 007, que eu nem acho um dos melhores dessa leva recente do Daniel Craig, acho que é o terceiro, talvez, que eu mais gosto dessa leva do Daniel Craig, é melhor que praticamente todos os filmes indicados ao Oscar de melhor filme naquele ano. Então a gente vê que quase sempre os filmes de ação que vão aparecer são os filmes que têm um asterisco junto, com alguns raros, bem raros exemplos nesse sentido, né? Porque se a gente pega filmes que eu digo com asterisco, pode ser filmes de guerra, por exemplo, que aí também podem aparecer em categorias de dublês. Alguns filmes até musicais podem aparecer em categorias de dublês e por aí vai. Talvez mais diferente nesse sentido, o único filme que é propriamente um filme de ação que recebeu uma indicação a melhor filme, por mais que não tivesse muita chance, mas que recebeu uma indicação a melhor filme, é o Top Gun Maverick, que é um caso recente, justamente nessa leva de que o Oscar está tentando atrair mais público e por isso começou a indicar filmes de maior bilheteria também, dar espaço para esses filmes de maior bilheteria. Até que ponto esses filmes realmente vão ter espaço? Porque depois de Top Gun Maverick não teve nenhum outro caso parecido. Filmes como os outros Missão Impossível que tiveram antes e depois, né? Alguns dos últimos filmes que são todos muito, muito bons. O próprio John Wick 4, por aí vai. São filmes que não vão ter chance. The Batman e etc. Então são filmes que não vão ter chance no Oscar de melhor filme. E aí a gente fica nessa dúvida. A partir do momento que você vai premiar dublês, você vai dizer que esses filmes eles merecem algum reconhecimento? Eles vão merecer mesmo reconhecimento em outras categorias? Ou eles vão ser apenas filmes para categorias técnicas, no máximo, e para a categoria de dublê? O mais importante que eu quero trazer nesse vídeo é a gente tentar mudar essa mentalidade de que é normal um Discurso do Rei ganhar melhor filme, é normal um Green Book ganhar melhor filme, é normal um Emilia Pérez ser indicado a melhor filme, mas um filme de ação não pode porque é só um filme de ação.
Tem que parar com essa lógica de tratar filmes de gênero como se fossem algo menor, como se esses filmes de gênero eles só realmente fossem importantes se eles trabalhassem com matemática X ou Y, ou se eles tivessem um trabalho técnico muito chamativo e coisa do tipo, ou se eles não fossem propriamente apenas um filme de ação, como é o caso de Avatar, como é o caso de Duna, que os dois foram indicados. Não, tô falando de filmes de ação puros mesmo, assim como filmes de terror mais puros, porque é normal a gente ver recentemente filmes como Corra, por exemplo, como A Substância, por mais que eles não sejam tão premiados, mas eles recebem indicações porque eles estão falando de temas que são relevantes. Mas um caso como, por exemplo, lá atrás, o de O Exorcista, ou mesmo O Silêncio dos Inocentes, quase nunca acontece. O mesmo vale para comédia, o mesmo vale para ação. Então a gente tem que debater aqui, né? Eu sempre tenho que trazer um debate para vocês. Acho que é um debate interessante da gente se ter. É um debate interessante dessa visão de Hollywood, dessa visão de que eu acho, pelo menos, e aí é uma especulação, que é uma categoria só para 2028, mas que eu acho que esse prêmio para melhor dublê, que deveria realmente existir, mas ele é quase que um prêmio de consolação para um gênero específico que é tratado como um gênero menor dentro da indústria. Não é muito diferente com a animação não é gênero, é estilo, mas é um pouco parecido, né? A animação ela é tratada como algo menor, ela tem uma categoria só para ela, olha, melhor animação. E a gente não vê animações, raramente a gente vê animações concorrendo a roteiro, a melhor filme, coisas do tipo. Documentário nem se fala, né? Documentário, a mesma coisa. Documentário tem a sua categoria específica. A gente não vê documentários, por mais que tenha documentários que merecessem ser indicados a melhor filme, eles não vão ser indicados. E nessa lógica de gênero vai acontecer uma coisa muito parecida. Infelizmente, eu acho que é o que vai acontecer com a categoria de dublês. Não queria que fossem. Eu queria que filmes, os melhores filmes, ou boa parte dos melhores filmes aparecessem nessas categorias. Mas a gente sabe que no Oscar tem os seus gêneros que são tratados como gêneros que merecem ser premiados e tem os gêneros que não merecem ser premiados por essa ótica da academia, e isso acaba expandindo até para as distribuidoras, para os estúdios que vão investir ou não nesses filmes, baseado também no que eles sabem que a academia historicamente gosta. Vamos torcer para que mude, vamos torcer para que mais filmes como Top Gun Maverick apareçam em categorias principais, mais filmes de terror apareçam nas categorias principais, mas na boa, acho difícil que isso realmente aconteça. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, lá tem meu curso, 40 aulas, curso vitalício sobre cinema, linguagem, história, todo o conhecimento que você precisa ter sobre cinema, sobre crítica, tá um curso realmente muito interessante, meu cineclube também, e considere se inscrever e até se transformar em membro do canal, caso você queira que esse canal continue existindo. Por hoje é isso e corta.